A primeira vez que meu avô me contou o que agora estou prestes a compartilhar com vocês foi na sala da casa dele, com uma xícara de café esfriando em suas mãos. Lembro-me muito bem daquelas tardes silenciosas, quando ainda se podia ouvir o barulho do mar. Meu avô havia morado, quando jovem, em outro vilarejo costeiro muito parecido com o nosso. Não vou dizer o nome, pois sinto que isso não acrescenta nada ao relato. Era um daqueles lugares onde as casas ficam afastadas umas das outras, onde a brisa sempre cheira a sal e se mistura ao odor de gasolina dos pequenos barcos que saem todos os dias para pescar. Um vilarejo onde todos acham que sabem tudo sobre os outros, mas na verdade ninguém se mete em nada. Lá, cada um cuida do seu buraco, dizia meu avô. E quando dizia isso, referia-se a tudo. Às brigas, aos amores, às dívidas, às vergonhas e também aquelas coisas nas quais hoje em dia pensaríamos que há uma obrigação de intervir. Nesse povoado vivia um homem que não gostava que ninguém se aproximasse de sua casa. Ninguém sabia de onde ele veio. Um dia apareceu com a esposa e se estabeleceram numa casinha no fim de uma rua de terra que terminava na praia. Viveram ali por 12 anos. A casa era pobre, com paredes de madeira e um teto de brasilite. As pessoas costumavam dizer que era uma casa triste. Não porque estivesse abandonada, mas porque realmente parecia carregar uma tristeza grudada nela. Não sei como explicar sem parecer exagero, mas era assim que meu avô descrevia. Já viu como há casas que te convidam a se sentar na frente, a visitá-las? Ele dizia. Pois também existem outras que te pedem para passar direto. Essa era uma dessas. Quando se passava por perto, a única vontade era se afastar. A esposa dele era vista muito raramente. No começo saía de vez em quando com o marido, sempre vestida de preto. Ficava algum tempo olhando o mar e depois voltava para dentro. Mas com o tempo quase não saía mais. Alguém comentou que a tinha visto numa cadeira de rodas, sob uma sombra improvisada pelo marido com pedaços de telhas velhas. Diziam que ela sofria de uma doença de pele e o homem sempre a protegia do sol. Às vezes até cobria seu rosto e as mãos com um pano. De longe se via que a mulher piorava a cada dia. As pessoas sabiam quando alguém estava à beira da morte, e ela parecia estar morrendo fazia muito tempo. O homem tinha fama de ranzinza. Se alguém passava por perto e se atrevia a olhar para dentro, ele cruzava os braços e encarava fixamente. Às vezes até diminuía o ritmo do que estava fazendo, sem tirar os olhos da pessoa. Tudo isso só para deixar claro que não gostava de ser xeretado. Ninguém queria confusão com um vizinho assim. E como naquele lugar cada um cuidava do seu pedaço, o assunto ficou resolvido. Ninguém devia se aproximar e pronto. Não por medo, mas por respeito, diziam os mais velhos. Mas, na verdade, o que havia mesmo era medo. Um medo profundo, embora ninguém soubesse exatamente de quê. Foi nessa época que começaram os gritos. Não eram gritos de briga desses com insultos, portas batendo e pratos quebrando. Eram gritos longos de mulher, como de alguém que se queixava de dor. A primeira vez que os ouviram foi numa noite de muito calor. Meu avô e outros rapazes estavam sentados na praia quando o som veio do outro lado. Naquela noite, nem todos admitiram ter escutado. Alguns juraram que não ouviram nada, mas ninguém teve coragem de se aproximar da casa do velho. Todos voltaram pelo caminho mais longo para regressar ao vilarejo. Depois disso, os gritos se tornaram parte da rotina. Passavam-se dias, às vezes semanas, e então na madrugada, quando o barulho do povoado desaparecia por completo, os gritos voltavam. Um vizinho que morava mais perto jurava ouvir uma voz de mulher dizendo "por favor", como se pedisse que algo terminasse. Outro dizia que não, que isso era invenção, e que o que se ouvia era apenas um "ai" prolongado.
e assim cada um com sua versão iam dormir. No dia seguinte voltavam à pesca, aos concertos das redes, à escola, ao que fosse, mas ninguém mais passava em frente àquela casa. Logo surgiram os boatos que o homem não deixava a esposa sair e que não queria levá-la ao médico por medo de perder a ajuda que recebiam. Falavam que ela só passava o tempo reclamando de Deus e dos santos pelo que havia lhes acontecido. Outros diziam que tudo era mentira, que a mulher estava bem e que o som não passava do vento vindo do mar. Entre os pobres, aprende-se a não complicar o que já é complicado. E a regra daquele vilarejo, como em tantos outros, era simples. Se a casa não é sua, não se meta. Ninguém toca, ninguém pergunta. Assim passaram-se meses. Meu avô conseguiu trabalho ajudando um homem que saía para pescar de madrugada. Ao meio-dia, quando o sol estava mais forte, tirava uma soneca curta e depois ia comprar uma marmita. O rumor dos gritos já quase tinha desaparecido, pois quem os ouvia já havia aprendido a ignorar. Alguns mudaram de caminho para nunca mais passar em frente àquela casa. Outros, movidos pela curiosidade, começaram a fazê-lo de propósito, só para ver se descobriam algo. Uma manhã, o dono da casa desmaiou no mercado. Viram-no cambalear de repente, murmurar algo que ninguém entendeu e cair. Correram para ajudá-lo e o levaram até uma sombra. Uma mulher jogou água em sua testa. Um homem tentou abrir sua boca com uma colher, achando que fosse uma convulsão, mas não era. Temos que avisar a esposa dele, disse uma das mulheres, quase feliz por finalmente ter um motivo para ir até lá. Meu avô foi com ela e outro homem do mercado. Caminharam rápido pelas ruas de terra até chegar à casa. Bateram na porta que dava para o corredor. "Boa tarde!" gritou a mulher do lado de fora. "Seu marido desmaiou!" continuou. Meu avô também chamou, mas ninguém respondeu. Então entraram. O quintal cheirava a mofo e debaixo da cobertura improvisada de telhas, viram a cadeira de rodas. Estava sob o sol, mas a mulher estava coberta dos pés à cabeça. "Senhora?" chamou meu avô, dando um passo à frente. Nenhuma resposta. "Senhora, seu marido passou mal", insistiu a mulher curiosa, e com a ponta dos dedos puxou a beira do pano. Meu avô não costumava dar detalhes desnecessários em suas histórias, mas nessa parte ele sempre parava. Disse que a primeira coisa que viram foram as mãos, porque ela estava sentada com elas sobre o colo e pareciam de madeira. Não eram só ossos, ele explicava. Eram ossos cobertos por uma pele dura, parecendo porco assado. Eu naquela época não sabia o que era uma múmia, mas era isso, um corpo mumificado. Depois viram o rosto. Tinha presa à boca uma espécie de pano, que talvez tivesse sido um lenço. O cheiro não era forte, pois não era de morte recente, mas sim o odor de um lugar fechado, de terra e madeira velha. Meu avô dizia que parecia que ela estava assim havia anos. Saíram devagar, como se um passo em falso pudesse desmanchar aquele corpo. Não fizeram escândalo. Voltaram ao mercado, onde o homem que já havia recobrado os sentidos permanecia pálido. Um vizinho o levou em sua caminhonete, a mesma usada para transportar gente até a estrada que levava à capital. Não havia ambulância, então usavam o que tinham. Meu avô disse que o homem não fez perguntas, apenas se deixou levar, como alguém que enfim se cansou. Depois souberam que ele foi internado num hospital psiquiátrico. A casa ficou vazia e a notícia, se é que se pode chamar assim, correu sussurrada entre as bancas de peixe e nas filas da padaria. A mulher estava morta havia anos. Então quem gritava? Essa pergunta nunca teve resposta. Nos primeiros dias, com a casa vazia, o vilarejo inteiro prestou atenção à noite, esperando que os gritos cessassem. Era natural, havia curiosidade, expectativa, o desejo de que tudo acabasse. Durante 2 noites a casa permaneceu em silêncio, mas depois, os gritos voltaram. Meu avô dizia que os ouviu claramente.
Não eram nem mais fortes nem mais fracos do que antes. Eram os mesmos. Não tinham palavras, nem insultos, nem nomes, apenas um grito longo que vinha de uma casa onde todos já sabiam que não havia ninguém. Alguns diziam que era apenas um gato, outros juravam que era o vento ou uma brincadeira de moleques. Mas houve quem, tomado pelo medo, juntou as coisas e foi morar com parentes por algumas semanas. Isso especialmente as duas famílias que viviam mais perto dali, pois estavam ficando loucos. Numa dessas noites, o padrinho do meu avô, um homem de temperamento forte, decidiu fazer o que ninguém mais teve coragem. Ele queria ir até lá e investigar. Queria abrir a casa e ver o que estava provocando aquele grito que se ouvia todas as noites. Quando a polícia apareceu tempos antes para recolher o corpo, disseram apenas que a mulher havia morrido de velhice e que o único erro do marido fora estar completamente louco por nunca ter denunciado o ocorrido. Nada mais. Mas o padrinho do meu avô queria ver com os próprios olhos. Numa bebedeira, ele e 2 amigos resolveram entrar na casa. Abriram as portas e foram ver se ainda havia alguém ali gritando noite após noite. O que encontraram, porém, foram símbolos desenhados no chão e nas paredes. Uns feitos com sal, outros com sangue. A pequena casa estava coberta de figuras de anjos e demônios. A história se espalhou rápido. A igreja acabou sabendo e o padre ofereceu-se para abençoar a casa. Organizaram a cerimônia numa tarde, do lado de fora, com apenas algumas pessoas presentes. Meu avô ficou à distância, o bastante para ouvir, mas sem se sentir parte daquilo. O padre rezou, traçou uma cruz com água benta sobre a porta, alguém deixou uma vela acesa e todos voltaram para suas vidas. Mas naquela noite os gritos voltaram. 1, 2, 3 vezes. Mais fortes do que nunca. E dessa vez não ficaram restritos às casas vizinhas ou às ruas próximas, preencheram todo o vilarejo. Com o tempo a coisa foi se acalmando. Meses depois, alguém da prefeitura trancou a porta com um cadeado novo e colocou fitas de isolamento, como as de cena de crime, para impedir que alguém entrasse. No começo ninguém entendeu o motivo. Meu avô não era um homem de crenças estranhas. Acreditava em Deus como quase todo mundo, mas também acreditava no que via com os próprios olhos. Por isso, quando me contava essa história, insistia que as coisas deviam ser deixadas como estavam. Dizia não acreditar em fantasmas, nem que a mulher voltasse todas as noites, tampouco que o marido fosse um monstro. O que ele realmente acreditava era que, por algum motivo, aquele homem manteve o corpo da esposa em casa por anos. E que nas noites silenciosas, o que se ouvia eram ecos de uma memória presa, um grito que não encontrava saída. Mas essa crença dele não durou para sempre porque eventualmente o marido falou. O mesmo homem que muitos chamavam de louco e de assassino contou a alguém a verdade, pedindo apenas que não espalhassem pelo povoado. Meu avô nunca soube ao certo onde isso aconteceu. Não sabia se foi no hospital psiquiátrico durante uma visita de algum conhecido ou se foi no caminho até lá quando ele se abriu com o motorista que o levava. O que se sabe é que o homem disse que apenas seguia as instruções da mulher. E fez questão de deixar claro. Ela não era minha esposa. Disse que aquela mulher o havia raptado de um lugar distante, do qual já nem lembrava o nome, onde tinha uma esposa e filhas. Contou que estava preso, que ela o havia avisado que morreria em breve, mas que o usaria para um propósito. Falou que ele deveria seguir as instruções mesmo depois da morte dela. Era preservar o corpo, cuidar dele e não deixar ninguém se aproximar. Tinha que vigiar aquele cadáver por 7 anos para que ela pudesse voltar. Era para cumprir os rituais à risca, sem falhar, para que tudo desse certo. Mas ele não aguentou. Talvez o corpo não tenha resistido, talvez a mente tenha cedido. Desabou um dia no mercado e foi ali que tudo acabou. Por isso dizem que o cadeado foi colocado para impedir que alguém entrasse
e tentassem concluir o ritual. Mesmo quando meu avô já era velho e deixou o povoado, ainda se entristecia ao lembrar dessa história, principalmente ao pensar no destino daquele homem. Se ele dizia a verdade sobre a família que nunca mais soube dele e em todo um povo que o odiou, acreditando que ele era o pior dos monstros. Estou aqui para contar uma experiência paranormal que vivi na década de 90, quando trabalhava como professora do ensino fundamental. Foi em uma escola que, por respeito e privacidade aos envolvidos, prefiro manter anônima. Acontece que nessa escola, como em quase todas, falava-se muito sobre temas paranormais e diziam que essas presenças se manifestavam ali de forma intensa. Comentava-se sobre sombras que se viam de relance, pessoas que pareciam passar pelo corredor e quando alguém virava para olhar, já não estavam mais lá. Também se falava de risadas e choros de crianças que ecoavam nas salas, mesmo depois do fim das aulas. Entre os alunos e funcionários, circulava ainda uma lenda urbana bastante comum nas escolas. Aquela que diz que o prédio foi construído sobre um antigo cemitério. Uma afirmação tão repetida que até virou piada e meme, tomada mais como brincadeira do que como algo sério. E ainda que essa escola não fosse exceção a esse rumor, eu sempre acreditei que era apenas isso, um boato amplamente espalhado, sem base real. Mesmo assim, devo admitir que eu mesma fui testemunha das sombras que pareciam rondar os corredores e dos ruídos estranhos que, sem explicação, às vezes se faziam ouvir. Quando aconteceu o que vou lhes relatar, eu era professora de um dos 2 quintos anos que a escola possuía. Já estávamos perto do fim do ano letivo, quando Pepe, um de meus alunos, começou a se sentir mal. De repente, ele apresentou sintomas que foram piorando com o tempo, até que após uma série de exames, veio o diagnóstico de leucemia. Naturalmente, o menino ficou muito preocupado. Antes do encerramento das aulas, ele veio se despedir de mim. Durante as férias começaria o tratamento, e naquela última conversa aproveitou para dizer adeus. Eu tentei confortá-lo, dizendo que tudo ficaria bem, que ele conseguiria vencer a doença, e que no próximo ano voltaríamos a nos encontrar na escola. Os dias passaram e pouco antes do retorno às aulas, os pais de Pepe entraram em contato comigo. Eles me contaram com imensa tristeza que o estado de saúde dele havia piorado muito. Infelizmente, o tratamento não surtiu o efeito esperado e o menino havia falecido. Meu coração se despedaçou. Não há palavras que descrevam o que senti. O tempo seguiu seu curso e já nos preparativos para o novo ciclo escolar, como era de costume, a escola convocou uma reunião de pais para apresentar os detalhes do ano letivo. O encontro aconteceu à tarde e, enquanto eu falava com os pais, algo de repente chamou minha atenção. Através das janelas vi na sala ao lado uma pequena forma. Achei estranho, pois as aulas ainda não haviam começado e a escola não tinha turno vespertino. A presença de uma criança ali, portanto, não fazia sentido. Tentei manter a concentração e atribuir aquilo à possibilidade de algum pai ter levado o filho à reunião. Porém, poucos segundos depois, a silhueta reapareceu desta vez mais nítida e por mais tempo. Foi então que consegui ver claramente e minhas dúvidas desapareceram. Tive que fazer um esforço sobre-humano para manter a calma e continuar falando com os pais, mesmo com a voz falha. Naquela sala vazia, o que vi não deixou espaço para dúvida. Era Pepe. Ele me olhou por alguns segundos e quando voltei o olhar já havia desaparecido. Alguns minutos depois a reunião terminou. Os pais foram embora e fiquei sozinha. Mesmo com medo, decidi que precisava investigar. Afinal, como eu havia lhe dito antes, Pepe realmente tinha voltado à escola. Mas por quê? Será que ele foi me dizer que estava bem?
Ou tentava me deixar uma mensagem. Se fosse isso, algum sinal deveria haver naquela sala onde o vi. Entrei apreensiva. A sala estava vazia e em perfeito estado. Comecei a examinar cada canto, sem encontrar nada, até que meus olhos se fixaram no quadro negro. Ao vê-lo, senti um verdadeiro calafrio no corpo. Eu tinha certeza de que antes da reunião, a sala estava completamente limpa e o quadro apagado, sem uma única marca. Mas agora algo havia aparecido ali. Era uma frase escrita e, ao observá-la, reconheci imediatamente a caligrafia do Pepe. O que me deixou ainda mais perturbada foi o conteúdo da mensagem. Até hoje ela continua ecoando na minha cabeça. Nunca consegui entender se era um sinal de paz ou um aviso sombrio. Escrito com a letra torta de uma criança, estava apenas: não estou sozinho. De vez em quando ainda penso com frequência nessa experiência. Desejo de todo o meu coração que aquele menino tenha partido em paz. Obrigado por me ouvirem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Jason e eu moro em uma área bem rural, daquelas em que você precisa dirigir pelo menos meia hora para chegar a qualquer lugar interessante. Isso aconteceu comigo há 4 sextas-feiras. Meu amigo Léo e eu tínhamos ido a uma festa em uma cidadezinha próxima. Não era nada enorme, apenas um daqueles encontros tranquilos, com gente bebendo cerveja no quintal e ouvindo música. Um pouco entediante, para ser honesto, mas aqui na minha região não há muito o que fazer. Eu era o motorista da vez naquela noite, então fiquei cuidando da mesma cerveja por quase 3 horas, enquanto Léo fazia o que sempre fazia. Ele ficava cada vez mais barulhento e filosófico conforme a noite avançava. Quando saímos, por volta da 1 da manhã, ele já estava completamente bêbado, o que foi engraçado até eu perceber que tinha virado a babá dele. Depois de muito custo, consegui arrastá-lo de perto da garota com quem ele estava flertando e o coloquei no carro para voltarmos para casa. O trajeto levaria uns 20 e poucos minutos, mas o problema é que o tempo tinha virado feio. O que começou como uma garoa refrescante se transformou num temporal tão forte que era difícil enxergar mais de 10 metros à frente. Tive que reduzir para uns 30 quilômetros, em estradas que normalmente eu estaria em 100 por hora. Léo começou a reclamar, primeiro da minha direção, depois da música, e por fim de que precisava desesperadamente urinar. Eu disse que faltavam, no máximo, 15 minutos para chegarmos, mas ele não parava de insistir. Depois de 5 minutos de reclamação ininterrupta, perdi a paciência. Parei o carro num trecho aleatório da estrada, ao lado do que parecia ser um milharal, embora fosse difícil ter certeza no escuro e com aquela chuva. Estávamos literalmente no meio do nada. Nenhuma casa à vista, nenhuma luz de rua, só fazendas dos 2 lados da estrada. Falei para ele ir logo e que se molhasse, o problema era dele, mas ele provavelmente nem me ouviu porque já estava saindo do carro antes mesmo de eu terminar a frase. Quase caiu ao descer e foi cambaleando em direção ao campo, sumindo da minha vista em poucos segundos. A chuva caía tão forte que depois de uns 10 metros eu já não conseguia mais vê-lo. No exato momento em que ele desapareceu, lembrei que tinha um guarda-chuva no banco de trás. Fiquei ali 1 minuto com o motor ligado, mas pensei que podia aproveitar a parada também. Peguei o guarda-chuva, tranquei o carro e fui para o lado oposto de onde o Léo tinha ido. Achei um lugar uns 20 metros do carro, bem na beira das pedras com a plantação. Enquanto estava ali, juro que ouvi algo se mexendo perto do carro. Era algo além do barulho ensurdecedor da chuva. Sem mudar de posição, olhei por cima do ombro, mas não vi nada. Como eu tinha as chaves no bolso e sabia que o carro estava trancado,
Não dei muita importância. Terminei e voltei. Estranhei não ver o Léo esperando ao lado do carro. Esperei alguns minutos, depois 5, depois mais 5, e nada. Comecei a ficar irritado. O que era para ser uma volta de 20 minutos já tinha virado uma confusão de quase 1 hora, e eu ainda precisava acordar cedo no dia seguinte. Estava prestes a buzinar quando vi algo se mexendo pelo retrovisor lateral. Léo vinha correndo em direção ao carro, e mesmo com a chuva e a escuridão, deu para perceber que havia algo errado. Assim que entrou, antes mesmo de fechar a porta, ele começou a gritar para eu arrancar dali. Como se meu instinto de sobrevivência tivesse despertado de repente, acelerei o quanto pude, embora com aquela tempestade fosse impossível ir muito rápido. Enquanto eu dirigia, ele começou a explicar. Disse que enquanto fazia suas necessidades, viu o que achou ser eu em algum ponto à sua direita. A pessoa começou a andar mais fundo no campo e, na lógica bêbada dele, achou que eu estava fazendo alguma brincadeira. Então ele resolveu seguir a pessoa. Ele contou que andou por um tempo sem entender direito o que eu, ou aquilo, estava fazendo. Foi assim até que, de repente, a pessoa se virou e ele percebeu que definitivamente não era eu. Disse que não conseguiu distinguir detalhes no escuro, mas era claramente outra pessoa. A explicação durou uns 30 segundos. Antes que ele terminasse de falar, senti o carro puxando bruscamente para a direita e logo depois veio o som inconfundível de um pneu furado. Era literalmente o pior cenário possível. Continuar dirigindo não era opção, já que o carro estava puxando demais. Relutante, parei no acostamento. Estávamos a uns 800 metros de onde havíamos parado antes, longe o bastante para não parecer um perigo imediato, mas não o suficiente para me deixar tranquilo. Mandei Léo descer para me ajudar, já irritado por ele ter nos colocado nessa situação. Mas quando fui olhar o pneu, a raiva deu lugar a um medo puro e absoluto. Cravado na lateral do pneu traseiro direito, havia uma chave de fenda com a ponta afiada, parecendo um formão. Não havia a menor chance daquilo ter acontecido por acaso. Alguém tinha enfiado aquilo ali e com força, a julgar pela profundidade do furo. Léo começou a surtar, mas mandei ele se controlar. Nós dois corremos para trocar o pneu, o que foi ainda mais tenso por causa da chuva pesada. Eu não queria nem pensar em quem poderia ter sabotado o carro, mas a cada segundo minhas mãos tremiam mais. Tinha a sensação de que alguém podia aparecer a qualquer momento. O medo era tão intenso que comecei a sentir náuseas, algo que pesadelo nenhum chega perto de reproduzir. Eu estava apertando os últimos parafusos da roda quando, de repente, um grito apareceu atrás de nós. Era claramente um grito de mulher, o que deixou tudo ainda mais assustador, já que o Léo dizia ter visto um homem. Joguei as ferramentas no porta-malas, deixei a roda velha ali mesmo e entrei no carro o mais rápido que pude. Mas enquanto eu acelerava para sair, Léo agarrou meu braço, dizendo que precisávamos voltar, que alguém estava em perigo. Eu disse que de jeito nenhum voltaria lá, mesmo com uma parte de mim achando que talvez estivesse cometendo um erro. Leonardo ligou para a polícia enquanto eu dirigia, tentando explicar ao atendente onde estávamos. Ele passou o caminho inteiro me chamando de covarde, dizendo que alguém podia estar morrendo lá, mas eu simplesmente não consegui virar o carro. O medo falava mais alto. Ficamos em silêncio até chegarmos na minha casa. Léo ainda estava irritado, mas eu só queria esquecer. Acabamos ficando sentados no carro, tentando entender o que tinha acontecido. Leonardo estava convencido de que o grito era de uma mulher sendo atacada pelo homem que ele viu e se sentia culpado por termos fugido. Mas eu não tinha tanta certeza. Se alguém realmente estivesse fazendo algo terrível a outra pessoa, por que furar o pneu de um carro que estava só passando? Isso chamaria a atenção, o oposto do que alguém assim faria. Além disso, se houvesse realmente uma mulher pedindo ajuda,
Ela teria visto os faróis do carro quando paramos pela primeira vez. Por que esperar até irmos embora para gritar? Nada fazia sentido. Enquanto eu explicava isso a ele, percebi que o que antes era apenas um instinto, o de sair dali o mais rápido possível, agora fazia total sentido. Aquele grito podia ter sido uma armadilha. Talvez houvesse mais de uma pessoa lá. Era possível. Mas, pensando bem, até essa teoria parece absurda. Quem em sã consciência ficaria parado naquela estrada deserta, àquela hora da noite, no meio de um temporal, esperando alguém passar? Não parecia plausível que fosse um plano armado. Depois de discutir por um tempo, acabamos concordando em discordar. Na manhã seguinte, liguei para a delegacia para saber se haviam encontrado algo. Disseram que os policiais vasculharam a área e não encontraram nenhum sinal de ninguém. Mas estranho ainda, também não encontraram a roda que deixamos lá. Talvez apenas não tenham procurado no lugar certo, não sei. Alguns dias depois, Léo levantou uma hipótese diferente. Talvez não fosse o homem, mas a mulher, quem havia furado o pneu, talvez tentando chamar nossa atenção. Por que ela faria isso em vez de gritar, eu não faço ideia. A verdade é que nada nessa história tem uma explicação que me deixe em paz. Mas o que mais me assusta é pensar na possibilidade do Léo estar certo, de que realmente havia alguém pedindo ajuda naquela escuridão e que, ao fugir, eu possa ter selado o destino dessa pessoa. Espero que quando esta história chegar até vocês, estejam passando uma boa noite. Eu provavelmente estarei no meu trabalho, fingindo que não ouço e que não vejo as entidades que estou prestes a descrever. Preciso esclarecer que, para manter meu emprego e não gerar rumores que possam levar à minha demissão, devo permanecer no anonimato e não revelar informações exatas sobre o lugar de que estou falando. Trabalho há 2 anos como segurança noturno em um museu de cultura pré-hispânica no México. Durante o dia são exibidos ali todo tipo de artefatos, obras de arte, estatuetas e ferramentas da época anterior à chegada dos europeus ao continente americano. E é realmente fascinante ver o quão elaborados podem ser alguns desses elementos, com 700 ou até mais de 1000 anos de antiguidade. O museu é bastante grande, com 2 andares e muitas salas de exposição, cada uma dedicada a uma cultura pré-hispânica diferente. Me refiro aos olmecas, zapotecas, maias e, claro, os astecas. Meu pai conseguiu esse trabalho para mim por meio de um amigo que trabalhava na administração do museu. Eu acabava de completar 25 anos, tinha sido demitido do emprego anterior por um corte de pessoal e, para ser sincero, não estava em uma boa situação financeira. Por isso aceitei a proposta de imediato e me apresentei no primeiro dia, achando que cuidar de um museu à noite não seria algo particularmente complicado. Pouco antes de começar o turno, conversei com alguns seguranças do turno da tarde. Foram eles que me explicaram que o guarda anterior havia se aposentado há pouco e que estavam tendo dificuldades para preencher o cargo, já que nenhum segurança permanecia mais de 2 ou 3 semanas. Perguntei o motivo, mas eles não souberam explicar com clareza. Disseram apenas que meu companheiro de turno, um senhor a quem chamarei de Nelson, poderia me contar o que acontecia no museu durante a noite. Brinquei com eles, perguntando se por acaso as exposições ganhavam vida à noite, como no filme Uma Noite no Museu. Falei em tom de piada, mas os seguranças da tarde, apesar de terem quase a minha idade, permaneceram em silêncio antes de me desejar boa noite e ir embora. Alguns minutos depois, Nelson chegou e começou a se preparar para o turno. Apresentei-me e ele logo desfez o ar de mistério que os outros haviam criado. Disse para eu não dar ouvidos a boatos nem a histórias e apenas me concentrar no trabalho.
Assenti e o segui pelas salas de exposição, enquanto ele me explicava o trajeto das rondas, os horários e os procedimentos. Nelson é um homem de 60 anos, alto, de pele clara e cabelos pretos. Não era muito conversador e mantinha um jeito bastante sério. Naturalmente evitei fazer piadas e não insisti no assunto das advertências que os colegas do turno anterior haviam me dado. Achei que era apenas uma brincadeira deles e decidi ignorar completamente tudo o que me disseram. Mais tarde, no entanto, eu descobriria que de fato o museu vinha enfrentando problemas para manter alguém nesse turno. Trabalhamos o restante da noite e nada de especial aconteceu. Caminhei por todo o museu atento para garantir que nenhum visitante tivesse ficado escondido em alguma sala ou que alguém tentasse entrar sem autorização. Tudo estava em calma até que eventualmente eu voltava para a sala de câmeras, onde Nelson ficava sentado até chegar a hora de fazer outra ronda. Ele então aparecia nas câmeras, caminhando tranquilamente por outro trajeto até voltar cerca de 20 minutos depois. Durante a semana seguinte, tudo transcorreu em relativa tranquilidade, com exceção de um sábado à noite, quando pegamos um garoto de uns 15 anos tentando entrar no museu. Ao perguntarmos o que diabos ele estava tentando fazer, ele admitiu que queria roubar um apito asteca. É impressionante a quantidade de pessoas que visita o museu achando que pode simplesmente levar um artefato histórico como se fosse qualquer coisa. Por sorte, não é comum alguém ter coragem de realmente tentar. Mas consigo lembrar com clareza o primeiro incidente que me fez perceber que algo estranho acontecia ali durante a noite. Era uma terça-feira, por volta das 2:30 da manhã, quando Nelson saiu para sua ronda. Devia ter se passado uns 10 minutos desde que ele saiu, e eu tomava um copo de café enquanto o observava pelas câmeras, quando de repente vi uma silhueta passar rapidamente atrás dele. Meu coração disparou. Ele estava a menos de 5 metros dessa sombra, então o chamei imediatamente pelo rádio e disse: "Nelson, algo acabou de passar atrás de você." Ele ficou parado por um instante, depois olhou ao redor e pegou o rádio. Achei que fosse me dizer que não havia ninguém, enquanto eu procurava nas outras câmeras qualquer sinal de movimento. Mas para minha surpresa, ele apenas respondeu: "Essas coisas às vezes acontecem, não se preocupe." E continuou andando. Fiquei paralisado na cadeira, acreditando que Nelson estivesse deixando um intruso circular pelas salas. Mas não vi mais nada nas câmeras até ele retornar. Quando voltou, esperei que me explicasse o que tinha visto, e ele o fez, antes mesmo que eu perguntasse. Com um tom calmo, disse que às vezes sombras passavam diante ou atrás das câmeras, mas que eu não precisava me preocupar. Perguntei se poderia ser alguma falha no sistema, mas ele insistiu que às vezes via-se coisas, e o melhor era não dar importância. Não me deu mais detalhes e o assunto morreu ali. Eu já o conhecia o suficiente para saber que não obteria mais respostas. Alguns dias depois, durante minha ronda pelas galerias, iluminava em todas as direções com a lanterna. As luzes principais ficavam apagadas à noite, restando apenas as pequenas lâmpadas das vitrines. Lembro-me de estar atravessando uma enorme sala com estatuetas e objetos rituais dos toltecas, quando senti uma rajada de vento frio passando atrás de mim. Na verdade, não era apenas vento. Foi como se alguém tivesse passado correndo bem perto das minhas costas. Virei-me de imediato, apontando a lanterna em todas as direções, mas só vi uma grande estátua de pedra e os objetos da exposição. De repente, Nelson me chamou pelo rádio e, com um tom tranquilo, disse que nada havia passado atrás de mim. Fiquei confuso, mas logo entendi que ele devia ter visto a mesma sombra que eu havia visto passar atrás dele dias antes. Isso me deixou realmente nervoso, mas confiando no que ele disse, continuei minha ronda. Algumas horas depois, na última verificação da noite, senti novamente o mesmo vento frio passando rápido atrás de mim, como se alguém cruzasse a sala correndo de um lado a outro. Dessa vez mantive a calma, virei-me, iluminei tudo e segui adiante.
Não era mais na sala dos toltecas, o que me fez perceber que o fenômeno não acontecia apenas em uma área específica, mas em todo o museu. 4 ou 5 dias depois, os acontecimentos pioraram. Eu estava no segundo andar e havia acabado de deixar uma sala com armas e artefatos típicos das guerras anteriores à chegada dos europeus. Essa sala ficava a uns 20 metros atrás de mim, separada por um arco com 2 colunas esculpidas. Quando, de repente, ouvi um grito horrível que me tirou o fôlego por completo. Olhei para trás tentando entender o que havia acontecido e chamei Nelson pelo rádio. Perguntei se ele tinha ouvido aquilo, mas ele disse que não sabia do que eu estava falando. Voltei pelo corredor, iluminando tudo, tentando dar algum sentido ao barulho. Foi então que percebi que entre as exposições havia alguns apitos antigos em forma de caveira dentro de uma vitrine bem vedada. Na hora associei o grito que ouvi a um desses apitos e, tentando racionalizar, imaginei que alguma corrente de ar pudesse ter passado por eles. Claro que isso não era possível, mas me agarrei a essa explicação boba para conseguir terminar a ronda naquela noite. Com o tempo aprendi a lidar com esses fenômenos. Nelson e eu desenvolvemos uma boa relação de trabalho e acabei me acostumando ao que acontecia no museu à noite. Nem sempre, mas às vezes sinto rajadas de vento, passos atrás de mim ou choros vindos de salas distantes. Perguntei a Nelson se poderia ser alguém nos pregando uma peça, mas ele balançou a cabeça. Era impossível, pois aquilo já acontecia há anos. Ele me contou que ele e o antigo companheiro de turno já experimentavam esses eventos há muito tempo, e que a razão pela qual ninguém permanecia no cargo era justamente essa. Assim que presenciavam os primeiros fenômenos, saíam correndo do museu. O último evento marcante que quero compartilhar aconteceu em outubro do ano passado. Assim como em outras noites, eu caminhava pelo corredor durante minha ronda quando algo peculiar aconteceu. Em vez de gritos, ouvi mais à frente um sussurro. Sei lá, mas dessa vez tive a clara sensação de que alguém havia entrado no museu. Acelerei o passo, seguindo a voz. Quanto mais me aproximava, mais nítido o som ficava, até que percebi que não falava meu idioma natal. Era um murmúrio em uma língua indígena que eu não consegui reconhecer. Quando finalmente entrei na sala, virei-me em direção de onde vinha o som, mas não havia ninguém. Ao fundo, iluminada apenas pela luz das vitrines, vi a silhueta pequena de uma jovem. Ela devia ter uns 15 ou 16 anos. Embora a escuridão me impedisse de ver detalhes, percebi que usava muitos colares e tinha o rosto pintado. No cabelo havia algo que não consegui distinguir, talvez um capacete ou um adorno de penas, e grandes brincos pendendo das orelhas. No instante em que tentei iluminá-la com a lanterna, ela desapareceu. Essa foi a primeira e única vez que vi uma aparição corpórea, não apenas no museu, mas em toda a minha vida. Desde então nunca mais vivi algo tão vívido, embora continue experimentando coisas estranhas e provavelmente continuarei. Nada, porém, se compara à confusão e ao espanto que senti ao ver aquela mulher sumir diante dos meus olhos. Caso estejam se perguntando, Nelson não viu nada. Eu apenas segui em frente, entendendo que isso faz parte do trabalho. Obrigado por me lerem ou ouvirem.